Quanto ao mais, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você entendeu a palavra de Deus? Ela está dizendo, pensa em coisa boa. Foque o seu pensamento nas coisas bacanas, nas coisas que fazem bem. E você vai dizer assim, pastor, você não entende. Não é que eu quero pensar coisa ruim. E eu vou dizer para você, sim, eu entendo. E sei que é verdade. Eu sei que esses pensamentos são intrusos. Do nada, você está ali de boa e do nada eles vêm. Mas você tem uma escolha. Você pode escolher focar em coisas boas. E isso só depende de você. Você pode escolher, e a Bíblia que está nos recomendando. Tá? É como Deus falando para mim, para você, dizendo, olha, você quer ir bem? Quer melhorar essa coisa? Começa a pensar em coisas boas, né? Nisso pensai. Nisso. Pensamento ruim vem, você não pode matá-lo, mas você pode substituir um pensamento por um pensamento melhor. E eu acredito que pensar em vida é melhor do que pensar em morte. Acredito que pensar em bênção é melhor do que pensar em maldição. Acredito que pensar em saúde é melhor do que pensar em doença. Mas esta é uma escolha que só você pode fazer. A Bíblia aqui dá a indicação, ela dá o direcionamento, mas a escolha continua sendo totalmente sua. Eu recomendo que você atenda, em nome de Jesus. Um outro ponto importante, eu falei aqui já sobre as crenças pessoais, falei agora sobre a forma correta de pensar, mas eu quero te apresentar um inimigo muito comum para todos nós, em algum momento da vida, quando estamos querendo, né, combater essa sensação ruim, combater essas coisas, né, terríveis que ficam passando pela mente. Existe um inimigo comum a todos nós, que é o medo. Eu já tenho dito em outras mensagens, se você não ouviu, ouça hoje. Existe um único paralelo da fé. Um único. Ele é o seu oposto, o seu antagônico. A única força contrária à fé é o medo. Da mesma forma que a fé, ela traz à existência as coisas que não existem, penso eu que o medo tem a mesma propriedade. O diferencial entre os dois é que enquanto a fé traz as coisas boas, as coisas de Deus para a nossa vida, para nos fazerem felizes, o medo traz sempre o mal, sempre as coisas ruins. Olhe bem o que diz aqui a palavra de Deus. Eu falei sobre Jó, vamos dar uma passadinha no livro de Jó, capítulo 3. Hoje eu vou citar apenas 2 versos do livro de Jó, capítulo 3, verso 25 e verso 26. Diz assim, Jó falando, tá? Porque aquilo que eu temia me sobreveio. Note as palavras, preste bem atenção nelas. Aquilo que eu temia me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. Jó continua dizendo, nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação.
Jó confessa: aquilo que eu mais tinha medo foi exatamente o que aconteceu na minha vida. E o que aconteceu na vida de Jó? De ruim. Né? Perdeu tudo. Só lhe sobrou a vida. Só. Ele perdeu a família, perdeu seus bens, perdeu, né, sua saúde. Seu corpo ficou como uma ferida aberta, do alto da cabeça à planta dos pés. Né? Só ficou com a vida, nem saúde ele tinha mais. E era exatamente isso que ele temia que acontecesse. Se tornar dependente, se tornar miserável, se tornar uma pessoa inválida, se tornar uma pessoa inválida no sentido de depender financeiramente dos outros. Sabe, o que ele tinha medo foi o que aconteceu. E o que a palavra de Deus nos revela com isso? Que o medo é uma porta aberta para o mal entrar. Todas as pessoas, sem exceção, que me pedem oração, especificamente nesse período de pandemia, todos os que chegam ao meu conhecimento e que me pedem oração, dizendo: pastor, ora por mim, ora por um amigo, ora por um familiar, porque está com suspeita ou já foi confirmado, né, que a pessoa está contaminada e está com a Covid-19. Todas elas, eu digo, não tenha medo. Porque as pessoas, de tantos terem sido semeadas com medo, seu coração semeado, sua alma semeada com medo, o medo inundou a vida de tantas pessoas de uma maneira tão severa, que ao receber a notícia que estão com a doença, elas não escutam estou com Covid, ela escuta estou condenado à morte. Já tem gente vivendo assim, já tem gente agindo assim. Ao invés de combater, a pessoa se entrega. Se entrega à tristeza, se entrega à moleza, no sentido, né, das reações do corpo, ela se entrega. E eu não estou dizendo que ela faz isso porque ela é mais fraca do que ninguém. Por favor, eu preciso que isso também fique claro. Eu não estou dizendo que quem está nessa situação, ela é mais fraca do que qualquer outra pessoa. Eu só estou dizendo que, de alguma forma, o medo conseguiu inundar a sua alma e colocar a fé para fora. Eu vou falar uma coisa que não é doutrina, tá? Não é teologia, é um pensamento meu. Sendo um pensamento meu, você pode acreditar ou não acreditar. Mas eu penso, firmemente eu acredito nisso, que a fé e o medo não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Não coadunam, não há aliança. Eu penso firmemente que quando um sai, o outro entra e vice-versa. Quando um entra, o outro sai. Os dois não ficam no mesmo lugar. Fé e medo. Baseando no que eu conheço da palavra de Deus, eu poderia citar aqui muitos e muitos casos, mas um caso é fácil da gente identificar isso, né? O caso de Pedro. Diz a Bíblia Sagrada que ele, juntamente com seus companheiros, estavam no barco, a tempestade. Jesus vinha andando por cima do mar, andando sobre as ondas, sobre as águas, e eles tiveram medo, pensaram que era um fantasma, né? E Jesus disse: não temam. Olha, a primeira coisa que Jesus diz: não tenham medo, não temam. Pedro escuta que era Jesus e diz: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus diz: venha. Pedro, de imediato, salta do barco, sai fora do barco e começa a andar sobre as águas do mar. Diz a Bíblia Sagrada, ele olhando para Jesus ali, andando, mas ele tira o foco de Jesus, começa a olhar nas ondas, a força das águas e na força do vento. Diz a palavra de Deus que ele temeu, teve medo. Na mesma hora que ele teve medo, diz a Bíblia, ele começou a afundar. Então, para mim, isso exemplifica de maneira muito clara. Quando o medo entra, a fé, ela sai. Quando o medo entra, a fé, ela sai. Isso exemplifica para mim de maneira muito clara, tá?
Eu gostaria de ler com você também a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 18. Tem um texto aqui, esse texto aqui, ele é para mim também muito forte e revelador. Diz assim, 1 de João, capítulo 4, verso 18. No amor não há temor. E aqui temor não é sinônimo de respeito. Aqui temor é sinônimo de medo. Medo profundo, medo doentio, medo patológico. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, né? E aqui pena significa, né, sentença. E o que teme não é perfeito em amor. Né? O verdadeiro amor lança fora o medo. Lança fora, diz a Bíblia Sagrada. E como cristãos, você sabe, a nossa recomendação é viver em amor. Ora, nós temos por mandamento, e não é nem só por escolha, é por mandamento. Amai uns aos outros é mandamento. Tá? É imperativo na ordem de Cristo Jesus. E ele diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Está claramente dizendo, ele não pode permanecer, ele não pode ficar, ele tem que sair. Porque ele traz pena, ele traz coisa ruim, ele traz aquilo que não presta. É o que a palavra de Deus está dizendo e nós precisamos então entender isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá certo? Eu gostaria de encerrar também fazendo mais um pedido a você. Olha, se inscreva no nosso canal no YouTube. É um canal voltado para a palavra de Deus. São mensagens, são pregações. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, para que muitas e muitas outras pessoas possam também ouvir o que você acabou de ouvir. Talvez você não saiba o quanto de pessoas estão passando a mesmíssima situação que você e às vezes até pior. Então me ajude a alcançá-las também com a palavra de Deus no nome de Jesus. Tá bom então? Basta você clicar em se inscrever, né? Se você puder, se inscreva, compartilhe as mensagens e será bênção para muita gente. Amém? Glória a Deus.